Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e eu vou apresentar para vocês o assunto motor redutor e freio de direção e translação. Nós vamos trabalhar com o sistema de direção do carro e translação da ponte juntos, conjuntamente, e quando houver diferença para cálculo de um de outro, eu vou deixar explícita essa diferença. Muito bem, vamos discutir os layouts. Existem basicamente dois layouts: motor redutor centrais e um ou dois eixos flutuantes. E geralmente esse tipo de layout é comum em carros, que é para vãos menores, porque um eixo flutuante muito comprido é um problema. Então, quando os vãos são menores, a gente usa um motor central e eixos flutuantes indo para as rodas. Nós vimos já no capítulo de roda e trilho que eu tenho no mínimo duas rodas motoras, uma de cada lado da ponte. Então, põe um motor num redutor no meio, tem que ir um eixo para as rodas. Quando o vão é muito grande, esse eixo fica muito comprido, é um problema, então não é muito comum. Então, carro que são vãos menores é mais comum. Por exemplo, aqui temos o motor, temos o redutor e temos o eixo flutuante indo para a roda. E o segundo layout comum também é dois motores e redutores, ou motor-redutor, moto-redutor, tudo junto, acoplado diretamente às rodas, como nesta figura. Então temos aqui o motor-redutor acoplado direto à roda. Isso é mais usual quando o vão é maior, porque eu não tenho eixo flutuante. O problema é que teria com o eixo flutuante muito comprido, eu não tenho mais, porque eu não tenho mais eixo flutuante. Tenho dois motores menores, dois redutores menores acoplados diretamente às rodas motrizes. Bom, não esquecer que eu também tenho eixo movido no carro e na ponte. Quando o vão é muito grande, eu não tenho esse eixo movido. As rodas são totalmente independentes, rolamentos em cada uma das rodas, acabou. Quando eu tenho um vão menor, por exemplo, nessa imagem, que é um carro pequeno, um vão menor, eu tenho um eixo ligando as duas rodas, que é para já facilitar a minha fabricação, a minha construção, simplificar tudo. Bom, o motor elétrico já foi apresentado quando nós falamos do capítulo de motor, redutor e freio de elevação. Mas eu vou falar de novo a mesma coisa em relação ao motor elétrico. Por quê? Porque é o mesmo tipo de item, motor elétrico, para o mesmo tipo de aplicação, que é sistema de elevação e transporte. Por que eu vou falar de novo? Porque eu não sei se você viu aquele capítulo e não é obrigatório ter visto. Então, cada um tem que se resolver por si. Muito bem, cada capítulo tem que se fechar em si mesmo. Bom, então, motor elétrico, motor de baixa tensão, motor trifásico com rotor de anéis. Cada vez mais eles são substituídos por motor de gaiola. Já vou explicar por quê. Classe de isolação F. Grau de proteção IPW55 ou IP66. Já vou discutir isso um pouco mais também. Zona de utilização B, regime intermitente, já vou discutir um pouco mais. Somente a prova de explosão por segurança. Bom, o motor de anéis, ele tem uma característica muito importante para sistema de elevação e transporte, que é um alto conjugado de partida, com baixa corrente de partida. Sistema de elevação e transporte é um tipo de equipamento que exige um conjugado de partida. O conjugado é torque de partida muito alto, porque eu tenho que vencer uma inércia muito grande no início do movimento. Uma ponte rolante começa a se movimentar parada. Um carro começa a se movimentar parado. Um guincho começa a se movimentar parado. Então eu tenho que vencer uma inércia muito grande para iniciar o movimento e chegar na velocidade de regime. Por isso que se usa motor de anéis. Só que o motor de gaiola tem uma grande vantagem. Ele fica mais barato, porque tem exige menos manutenção e o custo final é menor, bem menor. Só que ele dá um conjugado de partida baixa. Então o que se tem feito? Acrescenta-se um inversor de frequência nesse motor de gaiola, aumenta-se o conjugado de partida dele, entre aspas, artificialmente, através do inversor de frequência, e aí se tem conjugado alto a um custo menor. Só que, do ponto de vista eletrônico, é mais trabalhoso, é mais complexo esse conceito todo, esse processo todo. Por isso que ainda se usa motor de anéis. Muito bem, grau de proteção. Então, dei um zoom aqui. Então, o IP55 significa que ele tem proteção contra a água e contra a poeira. E PW55 um pouco mais de água, É isso que quer dizer. São dois números em relação ao grau de proteção de motor elétrico. Se você lembrar da ordem eletrotécnica, o primeiro número, o primeiro algarismo, por exemplo, 5, significa que ele tem proteção contra a poeira.
E o 6 quer dizer que ele tem mais proteção ainda, né? Mais poeira ainda. Não? Ele pode trabalhar no ambiente mais poeirento ainda. E o segundo algarismo, o número 5, significa que ele é protegido contra a água, né? Ele é fechado, a água não penetra, ele não estraga o motor. E o 6 é que ele aceita, ele é protegido por uma quantidade maior de água ainda, né? Mais isolado ainda. Bom, de utilização no motor elétrico é a zona B, intermitente. Por quê? Porque o motor elétrico para sistema de elevação e transporte, qualquer sistema de elevação e transporte usualmente, ele não trabalha todo o tempo com a carga nominal dele. Um motor de uma ponte de 10 cavalos não está sempre levantando 10 toneladas, desculpa, não está sempre levantando 10 toneladas. Levanta 10, levanta 1, levanta 500 quilos, levanta 2 toneladas, 5 toneladas, 10 de novo, 1 tonelada e meia, 2 toneladas, de novo 10 e assim por diante. Isso significa que o motor não é sempre utilizado no seu limite. Então, o uso da potência do motor é muito variável, é intermitente. Uma hora eu uso muita potência do motor, outra hora eu uso menos potência do motor. Então, é mais variável a utilização do motor, por isso que é a zona B. Em relação ao conjugado de partida, o motor elétrico pode ser classificado em 3 categorias. Categoria N, que são motores normais, conjugado de partida normal, para aplicação normal, por exemplo, bomba, máquina operatriz. Categoria H, em que o motor elétrico apresenta um conjugado de partida um pouco maior, para equipamentos que exigem conjugado de partida maior, como por exemplo, hibridadores, peneiras, assim por diante. E categoria D, que é um motor elétrico que apresenta um conjugado de partida bem alto. Conjugado, como eu disse, é torque de partida, né? Conjugado de partida bem alto, para aplicações que exigem torque de partida alto, que é o caso de elevadores, de equipamentos de elevação e transporte, como eu já expliquei. Então, de novo, aqui na tabela, a aplicação de cada um das categorias de motores elétricos. Então, para guindastes, pontes, elevadores, categoria D, de conjugado de partida. Se eu apresentar um gráfico aqui comparativo, a gente vai ver que a categoria D efetivamente é o tipo de motor elétrico que me dá um conjugado de partida muito maior do que os outros. H e N lá embaixo, conjugado de partida, né? Então a categoria D dá um alto conjugado de partida, que é o que eu preciso para ser uma elevação de transporte. Bom, o dimensionamento do motor elétrico, na verdade, é feito por engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico é que dimensiona o motor elétrico. O que nós fazemos como engenheiros mecânicos? Nós definimos a potência necessária do motor, porque a potência tem origem mecânica. Então, se eu lembrar da aula da física, potência é força vezes velocidade. No caso de potência de regime, é a força de atrito vezes a velocidade de movimento. Porque para manter o movimento, ou seja, para estar em regime, movimento de regime, né, movimento constante, eu preciso vencer a força de atrito do sistema, né? Então, força de atrito vezes velocidade de movimento é a potência de regime. Bom, a força de atrito é a força normal vezes o coeficiente de atrito. No caso aqui nós estamos chamando o coeficiente de atrito WT de coeficiente de resistência ao deslocamento. No caso de máquina de elevação e transporte, a gente chama de coeficiente de resistência ao deslocamento, vezes a velocidade. Essa equação funciona no sistema internacional de unidades. Porém, nós trabalhamos normalmente, por exemplo, velocidade, no caso de máquina de elevação e transporte, em metros por minuto, e não em metros por segundo. Então, eu tenho que dividir por 60 para poder trabalhar com velocidade em metros por minuto. A carga, o peso, né, a força normal, no caso, ela não entra em Newton. Normalmente, a gente tem que colocar uma força na nossa área de conhecimento. E a potência não sai em watts, sai em cavalos. Então eu preciso dividir por 75 para acertar essas unidades, né? Na verdade eu divido por 750 para passar de watts para cavalo vapor. Mas eu multiplico por 10 para passar de newton para quilograma-força. Então se eu divido por 750 e multiplico por 10, é como se eu dividisse por 75. E finalmente eu tenho que lembrar que essa é a potência útil. E eu tenho perda de potência no meu sistema de transmissão. Então eu tenho que dividir pelo rendimento de transmissão para ter a potência efetiva que o motor tem que me oferecer. Não a potência útil lá na roda, e sim a potência que o motor vai fornecer, e eu vou perder um tanto dessa potência na transmissão e chegar na roda a potência útil. No caso de carro, então, especificando para carro, então eu tenho que a carga, a força normal em cima do carro é o peso todo, então o peso da carga, mais o peso do moitão, mais o peso do carro, vezes o WT do carro, vezes a velocidade do carro, dividido por 675, dividido pelo rendimento
do carro. O rendimento do carro, o rendimento da roda do carro, vem do rendimento do redutor do carro. É lá que eu perco energia, né, na transmissão. Então sai energia do motor, passa pelo redutor, perde energia no redutor, vai para a roda, perde energia na roda, porque a roda tem mancai. Então, esse é o rendimento total do carro, né, do sistema de transmissão do carro. No caso da ponte rolante, é semelhante, eu estou especificando para a ponte rolante, o que muda é que o peso na ponte rolante tenha, além de ter a carga a ser elevada, além de ter um peso do moitão, além de ter o peso do carro, tem o peso da própria ponte. Então, o que muda é isso daí? E aí, o WT da ponte, a velocidade da ponte, da translação, dividido por 675, e o rendimento da ponte, rendimento de translação. E o rendimento de translação é similar. O rendimento da roda da ponte vezes o rendimento redutor da ponte. E o rendimento da roda, tanto do carro quanto da ponte, admite-se mancais e rolamentos nas rodas. Nós já discutimos isso no capítulo de roda-trilha. Então, o rendimento de um par de rolamentos é 98%, 0,98. Bom, coeficiente de resistência de trocamento, ou coeficiente de atrito, né, que a gente chama de coeficiente de resistência de trocamento, WT, ele é função do diâmetro da roda, é função do tipo do mancal e é função do tipo da roda. Quanto maior a roda, menor o coeficiente de resistência de deslocamento. Essa é a razão por que tratores têm rodas grandes, caminhões fora de estrada têm rodas grandes, para diminuir a resistência ao deslocamento, para eu ter mais eficiência na transmissão da potência. Função também do tipo do mancal, lógico, mancais de rolamento, eles têm muito menos atrito que mancais de escorregamento, nós sabemos disso desde elemento de máquinas 2. E função do tipo da roda, eu posso ter roda com aba ou sem aba. E nós já vimos no capítulo de roda-trilho que as rodas têm aba para diminuir a possibilidade da ponte ou do carro sair dos trilhos. Né? Então, roda tem aba, roda com aba tem um atrito maior do que roda sem aba. Por quê? Porque roda com aba, a aba bate lateralmente no trilho, então aumenta o atrito. Então é o WT, roda com aba. W sem o T é roda sem aba. WT é roda com aba, que é o nosso caso. Muito bem, então motor elétrico a gente calcula a potência e agora vamos ver a potência de aceleração. Potência de aceleração, o conceito é o mesmo, força vezes velocidade, só que agora vai ser de inercial, porque eu estou acelerando, eu tenho que ganhar da inércia do meu sistema. E força de inércia, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então massa vezes aceleração vezes velocidade é a potência de aceleração. Bom, a massa é o peso dividido pela aceleração da gravidade. E a aceleração, admitindo uma aceleração constante, é a variação da velocidade no tempo. Então, ΔV sobre ΔT. Você aprendeu isso lá em Física 1. Vamos aprender no colégio antes disso. Muito bem. ΔV, por definição, é a velocidade final menos a inicial. E ΔT, por definição, é o tempo final menos o tempo inicial. Admitindo que o meu equipamento, que é verdade, ele sempre começa o movimento parado, ou seja, o carro começa o movimento parado, a ponte começa o movimento parada, então V0 é igual a 0, e admitindo que eu marco o tempo a partir de um tempo T0 igual a 0, eu posso então substituir aquela velocidade final pela velocidade de regime do meu equipamento, carro ou ponte, e o tempo final pelo tempo de aceleração do carro ou ponte. Então a minha equação fica: a potência de aceleração é G, que é o peso total, vezes V, V ao quadrado, dividido por G, aceleração local da gravidade, dividido pelo tempo de aceleração. Bom, essa equação está ótima no sistema internacional, mas de novo a gente não usa o sistema internacional na nossa área. Velocidade, ela entra em metros por minuto. Se ela entra em metros por minuto, eu tenho que dividir por 60. Só que como a velocidade é ao quadrado, eu divido por 60 ao quadrado, que é 3.600. 60 vezes 60 é 3.600. A carga não entra em Newton, entra em quilograma-força. E a potência não sai em watts, sai em cavalo-vapor. Então eu tenho que dividir por 75. Já discutimos isso quando falamos de potência de regime. E finalmente eu tenho que lembrar que essa é a potência útil. E eu tenho perda de energia no meu sistema de transmissão. Então eu tenho que dividir essa potência útil pelo rendimento do sistema para ter a potência lá no motor, que o motor tem que dar para mim. Muito bem. Especificando para carro, então, e para a ponte. Então, qual é a carga em cima do carro? É a carga elevável mais o peso do moitão mais o peso do carro. E qual é a carga em cima da ponte? A carga elevável mais o peso do moitão mais o peso do carro
mais o peso próprio da ponte, vezes a velocidade do carro, no primeiro caso ao quadrado, velocidade da ponte, segundo caso ao quadrado, dividido por 3.685, dividido por g. No carro, tempo de aceleração do carro, na ponte, tempo de aceleração da ponte. No carro, rendimento do carro, na ponte, rendimento da ponte, sistema de translação. E essa parte aqui é inércia translacional, né? Translação, a inércia para começar o movimento de translação do carro ou da ponte. Só que eu esqueci, agora eu lembrei, né? Na verdade já está tudo preparado, né? Lógico, que existem inércias rotacionais no sistema. Por exemplo, a roda do carro estava parada, ela começou a transladar, mas também começou a girar. O eixo do redutor estava parado, ele começou a transladar, mas também começou a girar. Então eu tenho uma inércia rotacional no sistema também. Bom, como é que eu considero a inércia rotacional? Eu poderia calcular a inércia rotacional item por item, mas seria muito trabalhoso, porque cada rotação e cada diâmetro, cada raio de giração, muda o cálculo, tem que fazer um cálculo específico, diferente de translação, que eu posso somar todas as massas e multiplicar todas elas pela velocidade ao quadrado, né, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu faço para simplificar? Como aqui é anteprojeto, né? Já falei várias vezes já, nós estamos no nível de anteprojeto, estou fazendo um cálculo aproximado. Em vez de eu calcular todas as inércias rotacionais item a item, eu lembro que as minhas inércias rotacionais, isso é um dado prático, as inércias rotacionais elas são da ordem de 10 a 30% da inércia de translação. Então o que eu faço? Eu pego a inércia de translação, multiplico por 1,1, 1,3, ou seja, eu somo 10 a 30%. Isso tanto para o caso do carro, quanto para a ponte. Então nós temos beta C do carro, beta P da ponte, e valem, estão na mesma faixa, 10 a 30% a mais. Bom, tempo de aceleração, ele é função da velocidade de regime. Quanto maior a velocidade de regime, mais tempo eu tenho que dar para o meu equipamento chegar nessa velocidade. Porque senão eu vou ter que aumentar muito a aceleração, eu vou ter que aumentar muito a potência, vai ficar um motor muito grande, muito caro, inviável. Então, quanto maior a velocidade final, mais tempo eu tenho que possibilitar que o meu equipamento demore para chegar na velocidade final. Essa tabela é uma tabela sugestiva, sugestão de norma. Então, por exemplo, para 30 metros por minuto de velocidade de regime, eu posso demorar 5 segundos para acelerar. Para 120 metros por minuto de velocidade de regime, eu posso demorar 8 segundos para acelerar, e assim por diante. A potência necessária, como nós vimos lá no começo, né, nessa discussão de potência do motor, é a potência de regime mais a potência de aceleração dividida por um fator de conjugado de partida. Para o carro, então, a potência necessária do carro é igual a potência de regime do carro mais a potência de aceleração do carro dividido pelo conjugado de partida, que é a potência necessária da ponte, é a potência de regime da ponte mais a potência de aceleração da ponte dividido pelo coeficiente conjugado de partida C. Esse conjugado de partida, esse coeficiente de conjugado de partida varia de 1,7 a 2. E a ideia é o seguinte: quanto maior o conjugado de partida do meu motor, maior esse valor C, porque esse C maior diminui a potência necessária, não é isso? Como você está dividindo a equação, quanto maior o C, menor a potência final necessária. Ou seja, motor com altíssimo conjugado de partida, eu posso comprar um motor de menos potência, porque ele vai me dar o conjugado de partida necessário. Motor com menor conjugado de partida, proporcional, eu tenho que comprar um motor com maior potência, para me dar o mesmo conjugado de partida que eu preciso para iniciar o movimento naquele tempo de aceleração que foi definido no slide anterior. Certo? Então eu preciso conhecer o motor para escolher um C correto. Para fazer exercício, vamos adotar um C aproximado para poder fazer exercício, mas na prática eu deveria conhecer o motor, conhecer o catálogo do motor, para ver qual é o nível efetivo de conjugado de partida daquele motor que eu comprei para colocar naquele meu sistema específico. Bom, calculada a potência do motor, eu escolho um motor comercial, tem um catálogo de motor apenas para exemplificar. E o redutor? O redutor, na verdade, nós já vimos quando discutimos a disciplina de de máquinas 1 e 2. As disciplinas de de máquinas 1 e 2. Isso é uma continuação. O que interessa para nós nessa disciplina? Apenas o cálculo do rendimento do redutor, para poder calcular o rendimento do sistema, para poder calcular a potência. O rendimento do redutor, nós já sabemos, já vimos isso lá em elementos de máquinas.
é o rendimento de um par de mancais elevado ao número de pares de mancais, vezes o rendimento de um par de engrenagens elevado ao número de pares de engrenagens. Muito bem. Tem muitas variáveis, vamos simplificar um pouco isso. Então vamos analisar um pouquinho aqui um equipamento. Então se eu tiver um par de engrenagens, número de pares de engrenagens igual a 1, Zeng igual a 1, eu preciso de um eixo segurando o pinhão, um eixo segurando a coroa, portanto eu tenho 2 pares de mancais, um par de mancal em cada eixo. E se eu tiver 2 pares de engrenagens, eu preciso de um terceiro eixo para sustentar a segunda coroa. Ou seja, dá para ver uma lógica já, número de pares de mancais, número de pares de engrenagens mais 1. Portanto, preciso dos dois números, basta 1. Porque tendo um, eu automaticamente calculo o outro. Muito bem. Então vamos continuar. O número de pares de engrenagens é a função da relação de transmissão. Nós já vimos isso em elemento de máquinas, né? Até I igual a 5, um par de engrenagem, até 25, 2 pares de engrenagem, e assim por diante. Já foi discutido lá em elemento de máquinas. Relação de transmissão é a rotação de entrada pela rotação de saída. Rotação de entrada é a rotação do motor. Rotação de saída é a rotação da roda ou do carro ou da ponte. Qual é a rotação da roda? Velocidade de movimento ou do carro ou da ponte dividido pelo perímetro da roda ou do carro ou da ponte, π diâmetro da roda. Rendimento do mancal da roda, como a roda usa mancal de rolamento, o rendimento é 98%. O rendimento das engrenagens, se for dentes retos, 99%, se for dente helicoidal, 97%. Esses números vieram lá de elementos de máquinas 1 e 2. Bom, e o freio? Finalmente o freio. No caso do carro e ponte, eu tenho apenas um freio, tanto para frenagem quanto para bloqueio, que é um freio de atrito, e basicamente ele é um freio de atrito a tambor, que é mais eficiente. Mas eu também posso ter freio a disco e de cinta. De cinta realmente é muito difícil, mas de disco a gente acaba encontrando alguns. Para potências baixas, cargas baixas, alguns equipamentos têm freio, tanto no carro ou na ponte, freio a disco. Mas o mais comum, o mais recomendado é a tambor, que é mais eficiente, mais área de contato. As verificações tirei lá de elemento de máquinas 2, são temperatura de trabalho, vida do material de atrito, pressão do material de atrito, força e curso no comando. Finalmente, o eixo flutuante, que é o eixo que liga o redutor à roda, que eu posso ter ou não, depende do layout que eu estou usando. O eixo flutuante ele é calculado, ele é dimensionado ao momento de torção. Temos aqui a equação, eu vou apresentar o desenvolvimento dessa equação. Ele é também dimensionado ao ângulo de torção, também vou apresentar o desenvolvimento dessa equação. E finalmente eu preciso me preocupar com o peso próprio dele, se não vai dar muita flexão. Se ele for muito comprido, o peso próprio dele é grande, ele pode dar uma flexão não prevista em projeto e complicar a utilização dele. Mas a gente não calcula flexão, a gente calcula a distância entre apoios. Eu vou explicar isso já para você. Eu poderia calcular o momento fletor devido ao peso próprio do eixo flutuante, calcular a tensão máxima desse eixo flutuante devido à flexão, comparar com a tensão admissível. Mas isso é muito trabalhoso para nós engenheiros, né? Eu sou um engenheiro bom, então eu quero fazer menos conta. Então o que a gente faz? Então existe, já foi analisado isso, um comprimento máximo de eixo entre apoios em que a flexão passa a ser desprezível. Então o que a gente faz? A gente faz isso. A gente na verdade calcula o comprimento máximo entre apoios. E eu não ultrapasso a distância dos apoios desse comprimento calculado. Está aí L, que é 1250 vezes raiz do diâmetro do eixo, dividido por 10, cada unidade. Então, se eu tiver uma distância entre eixos menor ou igual a esse L calculado, que é a função do diâmetro do eixo, que foi calculado nas duas equações de cima, eu posso desconsiderar a flexão. Então, nós fazemos isso, nós preferimos acrescentar algum apoio intermediário, ao invés de calcular o eixo, a flexão. É muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais fácil, acaba sendo mais barato, porque eu uso menos engenharia. Muito bem, então a primeira equação, vou desenvolver ela. Então temos a tensão máxima, que é o momento ideal dividido pelo módulo de resistência à flexão. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível. Essa é a equação básica, né? Momento ideal, nós já vimos isso lá em resistência materiais, 2, você já viu isso.
raiz quadrada, momento fletor ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2, momento de torção ao quadrado. Isso para o caso de flexão e torção ao mesmo tempo, né? Eixos flexo, torção. Só que nesse caso eu só tenho torção. Acabei de dizer que a gente, se a gente colocar apoios numa distância máxima daquela calculada, eu posso desconsiderar a flexão, ou seja, o momento fletor eu posso admitir que ele é nulo. Portanto, a equação fica raiz de 3, que é 1,7, sobre 2, momento de torção ao quadrado, raiz, sobre WF, o modo de resistência à flexão. O modo de resistência à flexão para a seção circular é πd ao cubo sobre 32. Muito bem. Eu vou colocar o diâmetro em evidência. Então a tensão admissível está em cima, passa para baixo. O 32 está embaixo, de baixo passa para cima. E o π está embaixo, continua embaixo mesmo, o D foi para cima. Então fica o diâmetro ao cubo é igual a 32 sobre π, raiz de 1,7 sobre 2, torque ao quadrado dividido pela tensão admissível do material do eixo. Vou distribuir essa raiz aqui, então fica raiz de 1,7 sobre 2, raiz de torque ao quadrado. Raiz de torque ao quadrado é o próprio torque. Portanto, continuando, eu vou tirar a raiz cúbica, então, porque tem d cúbico, eu quero só d, então d é raiz cúbica de 32 sobre π, vezes raiz de 1,7 sobre 2, que eu já fiz a conta da 0,92, vezes o torque dividido pela tensão admissível. E todo esse termo aqui, raiz cúbica de 32 vezes 0,92 sobre π, dá 2, que é a equação que nós vimos no slide anterior. Então, o diâmetro mínimo para a torção é 2 vezes raiz cúbica do torque aplicado dividido pela tensão admissível do material. Tensão admissível anormal, tensão admissível sigma, tensão normal admissível. Muito bem, na segunda equação, que é ângulo de torção, é só lembrar também na aula de resistências materiais como é que eu calculo o ângulo de torção. O ângulo de torção é o torque vezes o comprimento total dividido pelo momento de inércia polar, ou torsional JT, dividido pelo módulo de elasticidade polar, G. JT para uma seção circular é πd a quarta sobre 32. Muito bem, colocando então o D em evidência, então o T está embaixo, sobe. O ângulo admissível está em cima, desce. O 32 está embaixo, de baixo, sobe. Fica d a quarta igual, maior ou igual que 32 sobre π, L sobre tensão admissível, 1 sobre G, vezes o torque. O que se define é que o meu eixo flutuante ele pode ter um ângulo de torção máximo de meio grau por metro de comprimento. Se ele tiver um ângulo de torção maior que meio grau por metro de comprimento, eu vou ter um problema, que ele vai torcer demais. A hora que eu ligar o motor, a roda está parada ainda. Então o motor gira, gira, a roda está parada ainda. O problema não é no início, o problema é no fim. Porque eu desligo o motor, a roda continua girando. Então admite-se, nesse tipo de equipamento, um ângulo de torção máximo de meio grau por metro. Portanto, eu vou pegar esse L sobre tensão admissível e substituir por 1 sobre meio metro, ou seja, meio grau por metro, sobre meio grau. Então, meio grau por metro. Muito bem, continuando e tirando raiz a quarta já. Continuando, meio grau passando para radiano, dá 0,0088 radianos. Admitindo que o eixo é de aço, o modo de elasticidade transversal do aço é 8.000 kgfm por milímetro quadrado. Fazendo essa conta aqui, raiz quarta de 32 sobre π vezes 1 sobre 0,0088 vezes 1 sobre 8.000 dá 0,61 vezes raiz a quarta do torque, que é a segunda equação apresentada no slide anterior lá atrás, né? Bom, essa é a aula de hoje. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.